Olá, boas-vindas a mais uma exploração nossa aqui. Hoje a gente vai olhar para um material bem instigante, né? Com certeza. É um trecho de uma transcrição de vídeo do Hélio Couto. O nome é Aumentar a Vibração. Ah, sim, conheço o tema. E a ideia central que a gente vai investigar é ousada. Segundo essa fonte, o caminho para ter mais conhecimento, mais abundância, mais de tudo, basicamente, seria aumentar a vibração pessoal. Uma premissa forte. E o jeito de fazer isso, a fonte diz, amor e harmonia. E ainda conecta isso com o vácuo quântico. Então, a nossa missão aqui é tentar desembrulhar isso, sabe? O que seria esse vibrar mais alto? Como o amor entra nisso? E qual o papel do vácuo quântico nessa história toda? Vamos ver o que o material diz. É uma abordagem que chama atenção, sem dúvida. O que a gente tem aqui é um sistema de pensamento, né? Pelo menos como está apresentado nessa fonte específica. Exato. Ele tenta ligar o nosso estado interno, principalmente o amor, com um modelo de energia do universo. E a fonte não só fala dessa conexão, mas descreve um suposto mecanismo, essa coisa do vácuo quântico e até consequências práticas, tipo melhorar a capacidade de lidar com a informação e até resolver problemas. Vai ser interessante ver a lógica interna disso aí. Com certeza. E olha, a fonte vai direto ao ponto, viu? Diz assim, para ter conhecimento é preciso vibrar para cima. E logo depois, quer aumentar a sua vibração para ter cada vez mais de tudo? Só tem uma coisa que aumenta a vibração. Amor. Direto mesmo. Harmonia, então, viria como consequência, né, desse amor. Mas o que me pareceu chave, e o material repete isso, é que o amor não é uma das formas. É a única força que conseguiria elevar essa frequência vibracional. Eles até falam em hertz, a unidade de medida mesmo, né? Pois é, e aí a gente chega num ponto fascinante, eu diria. E talvez o mais especulativo da argumentação toda que está ali. Qual seria? A forma como a fonte liga esse sentimento, o amor, com o conceito da física, né? O vácuo quântico. Ah, sim. A linha de raciocínio que o material constrói é mais ou menos assim. O vácuo quântico, que seria a origem de tudo, né? Ele seria, na essência, 100% amor. 100% amor. E mais, teria uma frequência vibracional infinita. Infinita. Nossa, isso já tira a gente da nossa escala normal, né? O que isso significa dentro dessa visão? Se a origem é amor infinito, onde a gente entra nisso? Então, a implicação, pela lógica que está no texto, é profunda. Se tudo que existe, sabe, desde as partículas até nós, surge desse vácuo quântico, que é puro amor e vibração máxima, então, qualquer coisa que se manifesta no nosso universo, que a gente vê, seria tipo uma descida, uma redução daquela vibração original. Como uma luz que vai ficando mais fraca conforme se afasta da fonte. Isso, boa analogia. Exato. E aí, seguindo essa ideia, o jeito de aumentar a nossa própria frequência seria buscar se realinhar conscientemente com a natureza dessa fonte. Que seria o amor puro. Justamente. Como a fonte é descrita como puro amor, então cultivar o amor seria o jeito de reverter, ou pelo menos diminuir, essa redução de vibração que seria inerente à nossa existência aqui, manifesta. Entendi a lógica proposta. Quer dizer, o amor aqui não é só uma emoção boa, vira quase uma ferramenta ativa, né? Um princípio pra gente, sei lá, sintonizar de volta com essa frequência mais alta da origem. Exato. É uma ideia bem radical mesmo. Posicionar o amor quase como uma tecnologia para interagir com a realidade fundamental, como a fonte descreve. E para mostrar essa descida vibracional, o material descreve uma hierarquia, aí os números ficam, nossa, impressionantes mesmo. Sim, a fonte apresenta uma escala para tentar mostrar essa queda de frequência. Começa lá no topo, vácuo quântico, vibração infinita. Certo. E vai descendo por níveis que a fonte nomeia usando termos da física de partículas.
bóson, quark, próton, depois para coisas maiores, átomo, molécula, célula, e termina no cérebro humano. Mas olha, é importante notar que esses termos, bóson, quark, na física eles têm definições bem específicas, né? Claro. Aqui parece que eles são usados mais como marcadores numa escala talvez meio metafórica de níveis de energia, sabe? Representando etapas nessa descida a partir do vácuo. Entendi. É uma apropriação dos termos para construir o modelo deles. E o contraste de números que eles usam para reforçar isso é brutal. Muito. Fala que cada átomo no nosso corpo vibraria a 15 trilhões de vezes por segundo. 15 trilhões de hertz. É um número Que a gente nem consegue imaginar, né? E aí compara isso com um cérebro, que operaria numa faixa bem mais baixa, tipo 12 a 15 ciclos por segundo. lembra as faixas de ondas cerebrais, né? Beta, alfa. Exato. Implicitamente está ali. Mas a queda de trilhões para dezenas. Por que isso? Segundo a fonte. Qual a razão para esse freio tão forte? A explicação que o material dá é funcional. A fonte sugere que essa lentidão toda, principalmente no nível do cérebro consciente, não é um problema. É necessário para a gente experienciar a realidade e interagir do jeito que a gente faz. Ah, Esse freio vibracional seria o que permite a troca de informação num ritmo que a gente consiga processar conscientemente. então essa vibração mais lenta do cérebro, tipo 12, 15 Hz, seria o que torna possível a comunicação que a gente tem, uma conversa como essa nossa. Trocar ideias uma depois da outra, pensar de forma linear. Exatamente. Se a gente junta isso com o quadro geral que a fonte está pintando, essa frequência mais baixa é apresentada como condição para a linguagem falada, para o pensamento analítico, para perceber o tempo passando, sabe? Entendi. O texto até convida a gente a imaginar, mesmo que hipoteticamente, né? Como seria a comunicação entre dois sistemas, sei lá, os átomos lá dos 15 trilhões de ciclos. Nossa, A quantidade de informação trocada num instante seria, pra gente hoje, quase infinita. instantânea. Algo que o nosso cérebro, rodando a dezenas de hertz, não ia conseguir decodificar. Seria tipo tentar ler uma biblioteca inteira num piscar de olhos. Perfeito, é isso. A gente não ia entender nada. Faz sentido, dentro dessa lógica interna. A gente precisaria dessa lentidão para criar um espaço onde a informação pudesse ser trocada em pedaços, né? Pacotes compreensíveis, para poder refletir, dialogar, aprender aos poucos. Uhum. É uma visão interessante sobre os limites e as funções da nossa consciência do dia a dia. Então tá, o que isso tudo quer dizer em termos de potencial? A fonte parece indicar que quanto mais alta a vibração, mais perto do vácuo quântico, maior a capacidade de lidar com a informação, é isso? Sim. Essa é uma das conclusões centrais que o material vai desenvolvendo. Uma frequência vibracional mais alta estaria diretamente ligada a uma capacidade maior de processar, gerar, trocar informação. Como se a banda larga da consciência aumentasse. Exponencialmente é a ideia. Conforme a frequência sobe, a velocidade e a complexidade da informação que daria para acessar e integrar seria muito maior. E essa ideia de mais capacidade de informação leva a outro ponto que a fonte comenta: os limites da nossa ferramenta principal de comunicação, a linguagem, as palavras. Sim, o texto fala algo como: chega uma hora que não se fala mais. Sugere que, em estados de vibração muito altos, as palavras ficam inadequadas, grosseiras demais para passar a nuance, a profundidade, a velocidade da informação ou dos sentimentos ali. Correto. A fonte propõe que nesses níveis mais altos de vibração, a comunicação vai além da linguagem articulada. Descreve um jeito de interagir que seria tudo mental, tudo telepático. Telepático? Como assim? A troca de informação não seria mais por codificar e decodificar palavras, mas sim por uma transmissão direta, instantânea, de sentimentos. Sentimentos. Manda-se um sentimento e recebe-se um sentimento. É como o texto descreve. Nossa, uma comunicação de pacotes de significado completos, né? Direto de uma consciência para outra, sem a perda ou a ambiguidade que a tradição em palavras sempre tem. É fascinante isso. Meio abstrato, mas
Fascinante. E como a fonte liga isso de volta ao vácuo quântico? A conexão é direta. O texto afirma que o jeito como o próprio vácuo quântico se comunica, a linguagem da origem de tudo, seria amor com amor. Amor com amor. Esse seria o protocolo de comunicação fundamental do universo nessa visão, operando naquela vibração infinita que eles atribuem, né? Essa troca de amor com amor seria um meio mais rápido, mais eficiente, com maior fidelidade para transferir informação que existe. Entendi. Então a proposta de aumentar a vibração pessoal, cultivando o amor, não seria só para se sentir bem ou atrair coisas boas. Seria também um caminho para se aproximar desse jeito de comunicar mais. Fundamental. Mais direto, com uma capacidade de informação muito maior. Parece ser exatamente essa a implicação que o material apresenta. Elevar a própria frequência vibracional com o amor seria, nessa perspectiva, um processo de sintonia, com esses níveis mais altos de consciência e comunicação, que seriam inerentes à natureza do vácuo quântico. Faz sentido, na lógica deles. E a fonte reforça isso quando diz que nesses estados de alta vibração, aí o poder é altíssimo, aí tudo é abundante. Poder, abundância, a capacidade de informação, tudo andaria junto com a frequência vibracional. Isso tudo vai construindo uma base, né? Uma teoria dentro dessa visão da fonte para aplicação prática que eles sugerem mais para o final do material. Exato. Depois de falar de vibração, amor, vácuo quântico, informação, comunicação telepática, o texto chega numa conclusão bem pragmática. Então, para resolver os problemas, é preciso aumentar a vibração. Como eles justificam essa ligação final? A justificativa segue a lógica que foi sendo construída, né? O raciocínio que está ali pode ser resumido assim. Os problemas, não importa quais sejam, são vistos como coisas que só podem existir em estados de baixa frequência vibracional. São tipo dissonâncias, bloqueios de energia, usando a linguagem deles. Ok. A gente viu que a fonte diz que a vibração pode ser aumentada com o amor e a harmonia. E a gente viu também que vibração mais alta está ligada, nesse modelo, a mais poder pessoal, mais acesso à informação tipo soluções, mais conexão com a fonte de abundância, que seria o vácuo quântico, e, no geral, um estado mais alinhado com a ordem do universo. Ok, então a lógica é, se os problemas pertencem a um andar de baixa vibração e você sobe para o andar de cima com o amor. A conclusão que a fonte propõe é que os problemas simplesmente não teriam mais como existir ou se manter nesse novo estado vibracional mais alto. Eles se dissolveriam. Ou as soluções ficariam óbvias, acessíveis. Porque a própria condição que permitia o problema existir, a baixa vibração, teria sido superada. Transcendida. Como mudar a estação do rádio. Exato. Você muda a frequência e aquela estação que tocava o problema sai do ar. Entra uma programação nova de harmonia de soluções. Mas, claro, é fundamental dizer, essa é a cadeia de causa e efeito que está proposta especificamente nesse material que a gente analisou, né? Dentro desse sistema de crenças. Compreendido. Foi, sem dúvida, uma exploração que levou a gente por uns conceitos bem abstratos e umas conexões inesperadas, né? Bastante. Recapitulando rapidinho os pontos que a gente tirou desse material do Hélio Couto. Primeiro, o amor como a ferramenta central, única, para elevar a frequência vibracional. Isso. Segundo, aquela escala vibracional enorme, do infinito do vácuo quântico até a frequência bem baixa do cérebro. E a ideia de que essa redução é necessária para a nossa comunicação atual. Terceiro, que vibrar mais alto significa mais capacidade de informação, talvez levando a uma comunicação além das palavras, tipo troca de sentimentos. Comunicação mental, telepática. Isso. E por fim, a aplicação prática, que aumentar a vibração com amor seria o jeito de resolver problemas que só existiriam em baixa vibração. Exatamente. A gente percorreu essa estrutura de pensamento, né? Vendo como a fonte amarra esses elementos, emoção, física na interpretação deles, comunicação, solução de problemas, num modelo que tem sua coerência interna, embora seja bem diferente das visões científicas mais comuns. Com certeza.
E, como a gente costuma fazer, talvez seja legal deixar um pensamento final, né? Uma questão para refletir que venha direto dessas ideias que a gente viu aqui. Sim, por favor. O que essa exploração sugere para a gente pensar? Olha, a fonte coloca a gente diante de uma visão onde o amor não é só uma emoção. Vira um princípio cósmico ativo, uma força que, segundo o texto, mexe diretamente com a frequência vibracional, com a capacidade de informação e, por consequência, com a própria realidade que a gente percebe e a nossa capacidade de lidar com desafios. Então, uma questão que surge disso, e é baseada só no que foi apresentado, poderia ser: o que significaria, na prática, pro jeito como a gente encara nossos problemas do dia a dia ou até nossa busca por conhecimento, o que significaria adotar, mesmo que experimentalmente, a ideia de que o fator decisivo não é a complicação externa do problema, mas sim o nosso estado vibracional interno que a gente cultiva através do amor? É uma pergunta interessante. Convida a gente a pensar sobre essa relação entre o nosso mundo de dentro e as coisas que acontecem fora, né? Mas sob essa ótica bem particular que o material propôs hoje.